Hum. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, para quem já está aí nos ouvindo, nos assistindo nesta noite, noite de glorificação a Deus, culto ao Senhor nesta quinta-feira, que nós já estamos presentes aqui, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui, porque jamais nós mesmos podemos dizer que somos capazes de alguma coisa, não. Nós somos capazes porque o Senhor nos capacita, aleluia. E nesta noite eu estou aqui para lhe dizer que o Senhor é contigo, aleluia. E Ele permanece conosco enquanto, diz assim a sua palavra, enquanto nós estamos com Ele, Ele é conosco também, assim diz a sua palavra. Mas se nós, diz a palavra, aleluia, se nós o negarmos, Ele também nos negará também diante do Pai e dos seus anjos. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite também, a qual nós já estamos aqui para entrarmos, aleluias, entrarmos nessa conexão deste culto com os irmãos que estão chegando aí para nos assistir através desse sentimento que está no teu coração de querer mais de Deus, de querer mais da palavra, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite também, a qual nós estaremos exaltando o seu santo nome. Bendito seja o nosso Deus, aleluias. Vamos estar, irmãos, dando alguns minutos para que os irmãos cheguem, para nós não estarmos falando ao vento, né, irmãos? E me parece que alguns dos irmãos entraram e saíram da live, mas nós vamos esperar com paciência para que nós venhamos falar aos irmãos e não venhamos falar ao vento, né, irmãos? Então nós estaremos esperando para que os irmãos possam entrar. Nós estamos no horário, nós não estamos atrasados, nós estamos aqui no horário correto. Já temos 2 minutos já que já iniciamos esta live para a honra e glória. Somente a Ele toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Mas estaremos esperando para que os irmãos possam retornar. Os irmãos aí que entraram e por alguma razão já saíram, nós estaremos esperando.
A paz do Senhor. Paz do Senhor para quem já está aí nos assistindo. Nós estávamos aqui, irmãos, esperando alguns irmãos aparecerem aí, para que nós viéssemos estar falando com os irmãos da palavra de Deus. Aparentemente, alguns dos irmãos entraram e saíram por alguma razão, Deus o sabe, mas nós louvamos a Deus pela sua presença de estar aqui hoje também, mais uma quinta-feira, para nós estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor, não é, irmãos? Porque assim nos foi confiado este trabalho, né, irmãos? Assim o Senhor deixou este trabalho confiado para ti também, para mim, para nós. Nos deixou este trabalho confiado para com a nossa vida, para que nós viéssemos, irmãos, estar cada vez mais aperfeiçoando a graça que o Senhor nos dá diariamente, para que quando chegar aquele dia, nós venhamos estar, irmãos, aprovados, não reprovados, mas aprovados. A palavra de Deus fala, irmãos, que temos que nos abster de toda aparência do mal. E assim o Senhor, aleluia, assim o Senhor se faz presente na vida daquele que se desvia da aparência do mal, diz a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero iniciar este culto nesta noite orando ao Senhor, orando a Deus em prol da sua vida. Eu não consigo ver aqui quem está me assistindo, o número de pessoas não está me dizendo, apesar de termos irmãos aí, e temos alguns irmãos nos ouvindo, mas eu não sei quem está realmente me ouvindo neste momento, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos orar, irmãos, para darmos início a este culto nesta noite. Culto, irmãos, de palavra de Deus, amém, irmãos? Culto de palavra de Deus para o nosso coração, conhecimento para a nossa vida, refrigério para o coração e a alma, para que nós, irmãos, venhamos cada vez mais estarmos firmes na presença de Deus, firmes nesta carreira que nos foi proposta, aleluia. Que carreira é esta? É, irmãos, a nossa fé em Cristo, a qual gera a vida eterna, aleluia. A vida eterna que nos foi proposta. O que mais nós queremos a não ser a vida eterna? Coisas materiais vão passar, coisas terrenas vão passar, mas a vida eterna com Cristo, daqueles que esperam nele, que fazem a sua vontade, aqueles que estão firmes, aleluia, firmes na presença do Senhor, terão a vida eterna, aqueles que permanecerem na sua presença. Esta é a nossa promessa de vida eterna, aleluia, porque tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece, aleluia. As coisas vão passando, né, irmãos? Mas a palavra de Deus, ela continua lapidada lá no nosso coração, para que nos momentos ruins nós venhamos, aleluia, nos lembrar daquilo a qual o Espírito Santo já confirmou no nosso coração. Vamos estar orando. E já estaremos passando aqui em alguns minutos a palavra para o diácono Marcos, que estará nos trazendo uma palavra também, uma saudação ao seu coração, ao meu coração também, para que nós venhamos nos encher, irmãos, do conhecimento da palavra de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam por que tanta ênfase na palavra de Deus. Irmãos, eu sempre falo aos que me escutam com frequência, eu sempre às vezes digo as mesmas coisas, não muda muita coisa, a não ser quando Deus está falando na sua palavra, mas quando nós, irmãos, quando nós nos enchermos do conhecimento da palavra, nós começamos a viver em paz, aleluia, nós começamos a viver mais em felicidade, mais alegria, mais paz no coração e na mente, quanto mais conhecimento, quanto mais nós nos enchemos do conhecimento da palavra, mais nós vivemos em alegria com o Senhor, porque a palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela traz um refrigério, amém, irmãos? Bendito seja o seu nome. Vamos estar orando para que o Senhor também nesta noite, através dessa palavra que estará sendo trazida para os irmãos, para que o Senhor também nesta noite venha ser glorificado, o seu nome venha ser exaltado também, e que nada venha sobre nós
a não ser se for da vontade de Deus, que nada, nenhum tipo de exaltação, que nenhum tipo de exaltação venha para o servo, para a serva de Deus, porque a exaltação da carne não serve para nada, irmãos. A exaltação da carne, da matéria, não gera coisas boas, mas pela presença de Deus na tua vida, aleluia, com a presença de Deus na tua vida, vai trazendo aí o teu coração felicidade e alegria nesta noite. Vamos estar orando, a paz do Senhor. Irmã Tainara, seu esposo já está aqui e nós agradecemos aí a atenção dos irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, Pai querido, nesta noite, porque sem ti, meu Pai, nada nós podemos fazer, meu Pai, porque nós fazemos, meu Pai, as coisas terrenas, aquilo que nos cabe, meu Pai, mas o impossível, meu Pai, que às vezes o ser humano tenta fazer, que é ter o controle da sua própria vida, como se o ser humano soubesse o dia de amanhã, pois o ser humano não sabe o seu dia nem de amanhã, meu Pai, nem dos dias que irão por vir, Pai, mas tu sabes, tu tens o controle da vida dos teus nas tuas mãos, e nesta noite, Pai, eu quero te agradecer pela vida de todos os irmãos, Pai, e te agradecer, meu Pai, pelos tempos difíceis também que nós estamos passando, porque é nestes momentos, Pai, é nestes momentos que a nossa fé é testada, a nossa fé é aprovada, a nossa fé, meu Pai, é colocada um teste, Pai, e nós te agradecemos porque a nossa fé tem sido aprovada, Pai, a nossa fé tem sido justificada, meu Pai, porque cremos em Ti somente e não há outro além de Ti, Pai. Nós te agradecemos. Fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor aí para a diaconisa irmã Socorro, seu esposo. Paz e graça para todos os irmãos. Irmãos, eu já de antemão, eu quero passar a palavra no momento aqui para o diácono Marcos, a qual estará nos trazendo aqui uma palavra de saudação para o meio do seu coração. E logo depois estaremos orando também mais uma vez em prol, irmãos, em prol da vontade de Deus, para que Deus faça a vontade dele. Não é assim, irmãos? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós nem sabemos pedir, não é assim que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós nem sabemos pedir. Então, irmãos, é melhor, já que nós nem sabemos pedir, porque a Bíblia vai dizer que nós pedimos, irmãos, para o nosso próprio interesse. Assim diz a palavra, não é eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz assim, que nós pedimos para o nosso próprio interesse. Então, irmãos, já que a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável, vamos estar colocando na presença do Senhor a vontade dele, para que a vontade dele venha se fazer, irmãos, venha se fazer realidade na minha vida, na sua vida, na da sua família, dos teus parentes, os teus parentes lá no Brasil, para que a vontade dele, irmãos, venha cada vez mais a quebrantar os corações, para que os planos dele venham se realizar na vida do ser humano. Diácono Marcos nos trazendo uma saudação, palavra de Deus para nós neste momento. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui mais uma vez, aqui com essa oportunidade, né, de falar da palavra de Deus, que é uma coisa tão valiosa para nós, né, que eu vou te falar com vocês que é a nossa luta diária, tanto de obedecer quanto de ler, né, é a nossa luta diária, a luta do cristão, porque muitas vezes a gente fica 3 horas assistindo, fixado os olhos na televisão assistindo alguma coisa ali, mas quando a gente aproxima da Bíblia, muitas vezes a gente já sente até medo de chegar perto dela, né, ô evangelista? É verdade. Fala, nossa, lê a Bíblia, muitos deixam ela lá parada no canto, Abertas, enchendo de poeira, ali né? Outros abrem ela como enfeite. Na hora de ler, mas na hora de assistir algum programa, algum seriado, assiste 3 horas, 4 horas sem problema. É verdade. Então a nossa maior luta, irmãos, é a palavra. E é a nossa maior joia. A palavra ainda continua sendo a maior joia do cristão. Independentemente de onde nós estivermos,
e em qualquer situação da nossa vida, a solução nós encontramos aqui. E relacionamento com Deus, se a gente lê a palavra, a gente conhece Ele, mas a gente também tem que ter relacionamento com Ele para nós podermos praticarmos a palavra, sabe? A gente esvaziar da gente e deixar Deus encher a gente dele e podermos aplicar isso na nossa vida, né? É a nossa maior luta. Então eu tenho a oportunidade de estar aqui com os irmãos e eu quero compartilhar uma palavra aqui com os irmãos que está lá em 1 Samuel, sem muitas demoras, mas eu quero fazer uma oração antes, irmão, de ler a palavra, porque Amém. O meu desejo é que Deus realmente venha usar esse momento, né? Esse momento que a gente está aqui, que é um culto, né? Nós estamos falando da palavra dele, né? E quando a gente se reúne, independentemente de onde a gente estiver para falar da palavra dele, é um culto a Deus, irmãos. Soberano Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e te pedimos, Senhor, instrução, que o Senhor venha usar esse momento, Senhor, poderosamente na nossa vida, nesse momento, independentemente de onde as pessoas estiverem assistindo ou se vão assistir ainda essa live. O Senhor venha usar, Senhor, poderosamente, Senhor, esse momento para falar conosco. Usa, Senhor, a nossa vida aqui para transmitir para os irmãos o que o Senhor quer realmente falar, que não seja a nossa vontade, mas seja a tua vontade, Pai. Esse momento aqui é para ti, Senhor. Para ti são todas as coisas. Amém. Então, irmãos, vou compartilhar aqui sem muitas demoras, 1 Samuel, capítulo 15, quem quiser acompanhar. Sabe, é uma coisa, essa passagem fala muito comigo e o irmão vai entender por que mais depois, né? Amém. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler rápido porque se eu não ler a história, os irmãos não vão conseguir entender. 1 Samuel 15. 1 Samuel, capítulo 15. Amém. Amém? Amém. Então, assim diz a palavra do Senhor aqui, em 1 Samuel, capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: e eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhes opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver. E não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Tetalim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs a emboscada no vale. Agora eu vou pular um pouco aqui para nós adiantar mais. Amém. Né? E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas, das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente, né? Então eu vou pular mais um pouco aqui. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhes disse: bendito tu do Senhor. Saul falando para Samuel, né, quando ele viu Samuel: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, né, que já sabia que ele tinha feito aquela bagunça ali. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é esse nos meus ouvidos, e o mungido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou a melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel ao Senhor: espera, e eu te
declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, Saul falando, né? Fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a teu caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, amalequitas, e peleja contra eles até que aniquiles, né? Então eu vou pular aqui mais um pouquinho aqui. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor do intédio para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Meu Deus. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Só até aqui, irmãos. Amém. Então vamos cavar um pouco em cima disso aqui, né? Sabe, aqui no Antigo Testamento, é uma das passagens que eu mais gosto. Eu até comentei com um evangelista. Eu gosto do profeta Samuel. Por quê, né? Aqui tem 13 personagens importantes aqui. Tem o profeta Samuel, tem Saul e Davi, né? Tem os outros, mas esses três para mim são os que são muito importantes a história dele aqui para nós. Por que Samuel? O profeta Samuel, ele foi o último juiz e foi o primeiro sacerdote, e ele participou de quando o povo de Israel queria ter um rei, né? Que na época de juízes, Deus colocava uma pessoa ali para julgar, né? E aqui eles queriam um rei, igual toda nação tinha, para julgar eles. E Samuel participou dessa mudança, desse acontecimento. E também na época de juízes, foi uma das piores, para mim, desde quando eu li aqui a Bíblia, foi uma das piores épocas aqui do Antigo Testamento. A época de juízes foi a idade negra aqui desse povo de Israel. Porque na época de juízes tinha homossexualismo, as tribos elas brigavam entre si, né? Tinha idolatria, né? E tanto que quando Samuel nasceu, os filhos de Elias já estavam totalmente ali pecando ali dentro do templo ali, né? Eles já estavam fazendo pecado de idolatria e tudo mais ali. Então, Deus levanta Samuel, né? O povo pede um rei, Samuel vai e unge Saul. Já então na primeira missão de Saul como rei, Deus pede ele para aniquilar esse povo, esses amalequitas, que foi um povo que deu muita dor de cabeça para Israel, muita dor de cabeça. Começaram lá no deserto, quando Moisés estava atravessando o deserto, aquela peleja que Moisés, enquanto ele ficasse com o cajado para cima segurando a batalha, era ganha, aquela peleja foi contra os amalequitas. Entendeu? E então Deus se lembrou do que ele falou lá em Êxodo 17. Vocês podem conferir lá, em Êxodo 17, dessa batalha, que ele ia aniquilar esse povo, né? Então aí Deus passa essa missão para Saul. E logo o que Saul fez, né? Saul foi lá, ele realmente matou o povo, mas salvou o rei e pegou as melhores coisas que tinha ali e guardou. Então eu vou parar aqui um pouquinho. Sabe, irmãos? Quando a gente começa a caminhada cristã, muitas vezes, sabe, Deus coloca a gente numa missão. Às vezes você está no meio de uma família
que só você é cristão, os outros não são, né? Não obedece nada do que está ali. Às vezes no seu trabalho, muitas vezes, sabe, Deus coloca você ali no meio ali. E aí o que que acontece? Você acaba entrando em pecado junto com eles. E aqui nessa passagem aqui, o rei Saul, de vez obedeceu o que Deus mandou, através do profeta Samuel, falar com ele, né? Aqui ele falou, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre todos. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Sabe, irmãos? Saul, de vez obedeceu o que Deus tinha falado, ele pegou e achou fazer a vontade dele, achou melhor fazer a vontade dele, sabe? E quando Samuel foi lá, o que ele falou primeiro? Aqui ele falou aqui, ó, bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Realmente, ele matou os amalequitas, né? Samuel foi chegando e foi falando, bendito és tu, eu executei a palavra do Senhor. Realmente ele executou, mas não toda, sabe? Muitas vezes a gente acha que a gente obedecendo Deus só pela metade, irmãos. Eu vou obedecê-lo aqui um pouco agora, que depois ele me dá um pouco da bênção agora, depois eu obedeço mais, ele me dá mais um pouco o resto da bênção. Não é assim, irmão. Sabe? Quando a gente... Na verdade, a gente obedecer a Deus pela metade é a mesma coisa de desobedecer a Deus. A gente não está obedecendo a Ele. E isso traz consequências terríveis na vida da gente, espiritual. Quando, irmãos, Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente não obedece, isso traz consequências na vida espiritual da gente. Aqui, nesse caso aqui, Saul perdeu o reino dele, né? E o que aconteceu? Saul, de vez arrepender, o que ele começou a dar desculpas, né? O povo, né? O povo, ele falando transferindo aqui, ó, culpa, né? Primeiro ele jogou a culpa no povo. Se você voltar a Bíblia mais um pouco lá em Gênesis, aconteceu o mesmo com Adão e Eva, né? Na hora que a gente peca é assim. A gente começa a jogar a culpa nos outros, mas a gente nunca assume a culpa. É desse jeito mesmo. Sabe? E uma das diferenças de Davi e Saul era essa, porque quando Davi pecava, ele rasgava as vestes dela e falava, pequei contra o Senhor. E não dava, ficava dando satisfações, dando desculpa. E aqui Saul começou a dar desculpas para Samuel, sabe? Então, irmãos, vamos obedecer a Deus e não esperar vir as consequências na vida da gente. Porque a gente vai falando que obedece a Deus e vai pecando, obedece, peca. Uma hora Deus dá o veredito dele na vida da gente, igual fez com Saul. Então não vamos esperar as consequências vir na vida da gente primeiro, para depois a gente arrepender, irmãos. Que pode trazer consequências terríveis na vida da gente. Então, Saul pega e começa a dar desculpas aqui para Samuel. E Samuel fala aqui, ó, né, no versículo 22, eu vou ler esse versículo. E nós vamos falar mais um pouquinho dele aqui e eu vou finalizar. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é o melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmão, isso aqui é sabe, desde criança, quando eu ouvi as primeiras coisas da Bíblia, às vezes por uma pessoa que ia na igreja, né? Nós éramos católicos e tinha uns evangélicos que a gente tinha amizade ali e falava, sabe? Eu já escutava isso aqui desde criança. Isso aqui é um princípio muito importante, um princípio bíblico muito importante, que ficou marcado, irmãos. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Sabe? O que ele está dizendo aqui, o Senhor, irmãos, ele não quer que você faça as coisas
por aparência, sabe? Ele não quer que você faz as coisas na vista de todo mundo, mas quando chega por dentro de você, quando chega na hora de obedecer a Ele, sabe, de ser fiel a Ele, você é reprovado. Você aqui na frente do cristão, na frente das pessoas, você é uma pessoa. Mas quando sai na frente deles, lá você é outra, sabe? E você começa a fazer coisas erradas também. Então, irmãos, obediência a Deus tem sido a nossa batalha diária. Por quê? Né? Porque a obediência a Deus é você lutar contra o adversário, é você lutar contra a vontade da carne, né? E como é que você obedece a Deus? Como que nós vamos obedecer a Deus? Como nós vamos fazer isso diariamente? Primeira coisa é buscar relacionamento com Ele. Porque se a gente só lê e não ter relacionamento com Ele, a gente não vai conseguir. Meu né? Deus, é verdade. Não adianta eu ler a Bíblia aqui de um lado para o outro e conhecer, mas chegar lá e eu praticar tudo errado. Não adianta. E eu não orar, eu não me relacionar com Ele, não falar as coisas, não passar realmente aquele tempo que a gente tem com Deus. Se eu não me relacionar com Ele, não vai adiantar nada. Por quê? Porque quando a gente passa um tempo com Deus, a gente esvazia de nós e se enche dele, né? E quando a gente busca conhecimento dele, é que você vai saber onde está o erro. E olha o que ele fala aqui. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, sabe? Rebelião, irmãos, a rebelião é como pecado de feitiçaria, sabe? Sabe o que é rebelião aqui? A rebelião é você se opor à autoridade. É você ir contra a uma ordem, ir contra a lei. Você se rebelar contra a sua autoridade, isso é rebelião, sabe? E foi exatamente o que o diabo fez antes de ele cair aqui. Foi isso que ele fez lá em cima. Então aí ele fala assim, é como pecado de feitiçaria. Sabe o que é feitiçaria, irmãos? Feitiçaria é invocação de demônio. Olha para você ver a comparação que ele tem da rebelião aqui. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Isso é muito grave. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Sabe o que é o porfiar aqui, irmão? É teimosia, sabe? É você teimar. É como a iniquidade e idolatria, sabe? Uma outra coisa que Deus detesta é a idolatria. Agora, o que essa palavra falou comigo, como que estão os nossos interesses, né? Como que estão os nossos interesses com Deus? Porque Saul ele recebeu a ordem de Deus, mas ele foi pelos interesses dele. E nós? Como é que nós estamos? Como é que estão os nossos interesses em relação à palavra de Deus? É a palavra que eu trago para nós meditar essa noite. Como, irmãos? Nós temos seguindo nossos interesses, a nossa vontade? Ou nós temos buscado fazer a vontade de Deus na nossa vida? Nós temos buscado obedecer a Ele? Ou nós temos realmente se entregado à carne? Como tem sido nossos dias, irmãos, nesses dias? É essa palavra que eu deixo para os irmãos essa noite, que nós possamos, irmãos, arrepender das coisas que a gente faz e não esperar que Deus, que venha essas consequências na vida da gente. Sabe, igual aconteceu com Saul. Se Saul tivesse se arrependido antes, não tivesse usado esse monte de justificativo, de desculpa, que tivesse se rasgado diante de Deus, talvez não teria acontecido isso aqui, né? Então que nós venhamos, irmão, arrepender dos nossos erros enquanto ainda está cedo. Para que não venha o veredito de Deus na nossa vida. Essa palavra que eu deixo para os irmãos, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, passando a palavra para o evangelista Wilson essa noite.
Glórias a Deus, irmãos, por esta palavra que falou muito ao meu coração. Oh, glórias! Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Aqui na minha casa, estamos aqui, irmãos, em 3 pessoas, mas eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. E oxalá que você viesse também, que você estivesse aqui aonde eu estou, para você sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo que eu estou sentindo aqui. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor desta palavra que o irmão nos leu. A palavra, irmãos, é como um martelo que esmiuça a penha. Você já leu? Vai esmiuçando o servo para ele diminuir, para que ele não venha crescer, mas fazer como o apóstolo João disse, é necessário, aleluia, é necessário que ele cresça e que eu diminua, diz a sua palavra. Oh, glórias, irmãos, eu estava sentado ali, irmãos, e relendo mais uma vez o texto que eu já li inúmeras vezes, mas o Senhor, irmãos, a palavra do Senhor fala que a sua palavra se renova a cada manhã. A palavra é a mesma, mas a forma que ele fala no teu coração é diferente. O texto é o mesmo, o entendimento da palavra é o mesmo, mas a forma que ele se comunica no teu coração é diferente. E eu quero falar, irmãos, sobre um texto da palavra de Deus, um texto que os irmãos conhecem, mas o Senhor, irmãos, me incomodou de forma muito grande de estar falando sobre este assunto hoje. E não tem escapatória não, irmãos. Hoje nós estaremos falando de um assunto que não tem homem, não tem mulher que escape dessa. Eu estarei falando de um assunto que sempre foi, aleluia, sempre foi o primeiro chamado de Deus para o homem e para a mulher. É um assunto pesado, mas eu serei amoroso contigo nesta noite. Não serei forte, mas serei brando. Mas eu tenho que falar a palavra, o que o Senhor tocou no meu coração, o mesmo chamado que ele sempre esperou de nós, a mesma coisa que ele esperou de Adão e sua esposa, a mesma coisa que ele espera, que ele esperou dos profetas, ele espera de mim e de você. Aleluia, e hoje estará falando, aleluia, o que ele continua, oh glórias, o que ele continua querendo de você e de mim constantemente, oh glórias. Abramos as nossas Bíblias, irmãos, porque se eu não me conter, irmãos, aqui o tempo vai passando e nós temos que usar, irmãos, o nosso culto racional com inteligência. Mas se você pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 12, eu estarei discorrendo aqui, irmãos, alguns versículos para apresentar para o teu coração o que o Senhor continua, aleluias, esperando dos seus, aquilo que ele continua esperando dos seus servos. Ele jamais, irmãos, aniquilou o que eu estarei dizendo aqui, ele jamais apagou o que eu estarei dizendo aqui. Isto permanece, aleluia, por toda a eternidade. Ele requer, irmãos, algo nosso, para que nós tenhamos uma nova experiência, mais poder, aleluia, mais autoridade. Aí você fala assim, mas meu amado irmão, que tipo de autoridade? A Bíblia diz da autoridade, irmãos, que é dada aos apóstolos, que as doenças eram curadas. Os que nunca abriram os olhos para ver, eles começavam a ver. Aqueles que não andavam, passavam a andar. Eu estou falando e vou falar desta palavra hoje. Eu vou lhe dizer em poucos minutos o que precisa ser feito. O que precisa ser feito, repito, o que precisa ser feito para termos autoridade nas nossas palavras. Só existe uma coisa, irmãos, em toda a Bíblia que o Senhor exige e não negocia que nós venhamos fazer para termos autoridade. 1 Coríntios, o homem de Deus vai tratar deste mesmo assunto com a igreja.
1 Coríntios capítulo 6 e versículo 12. Vamos ler, irmãos, para ganharmos tempo, aleluias. O texto da palavra de Deus, irmãos, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei. Guarde essa palavra aí. Mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Eu posso fazer aquilo que eu acho correto. Eu posso fazer outras coisas, ou até mesmo aquilo que o diácono disse aqui, mas nem tudo convém fazer. E eu não deixarei nenhuma delas me dominar. Dominar não. Irmãos, o versículo 13, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Você vai, irmãos, agora neste momento adquirir aqui, irmãos, um manjar, um prato de uma comida, meu amado, que você não vai digerir agora. Escute, porque nada que você come, aleluia, você digere no mesmo momento, não. Você come agora e digere depois. Você talvez não pegue agora, mas você vai pegar, porque você vai se alimentar, e quando descer para dentro, quando descer para o teu espírito, o entendimento vai vir em outro tempo mais para frente. Talvez você entenda agora, mas se não entender agora, você vai entender depois o que Deus quer, o que Ele sempre quis, e o que Ele continua esperando de nós, se nós quisermos autoridade. Quer ter autoridade? Vamos ler o texto. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo, aleluia, o corpo, escute, o corpo, aleluia, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor. Repito, o corpo não é para prostituição, mas é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo, há quem diga, meu amado irmão, há quem diga que o Senhor está à procura somente do espírito da alma. Não, Ele está procurando também a nossa santidade, aleluia. Ele sempre exigiu as mesmas coisas, aleluia. Ele sempre esperou de Elias a santidade. Ele sempre esperou de Eliseu a santidade. Ele sempre esperou dos apóstolos santidade. Ele sempre exigiu a santidade de mim, de você. Não existe autoridade com Deus sem a santificação. Não existe autoridade com Deus sem santificação. Não tem, irmãos, não tem. Ora, Deus que também, versículo 14, ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará, aleluia. Assim como o Pai levantou o próprio Filho, nós também seremos ressuscitados, aleluia. Ora que também Deus, o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos, olha só, irmãos, o que ele está tratando. Ele está tratando, irmãos, com os irmãos de Corinto, uma igreja que ele mesmo tinha fundado. Uma igreja que tinha o conhecimento da palavra através dele. Eram convertidos por causa dele, do apóstolo Paulo. Tinham dons espirituais porque aprenderam dele. Mas estavam vivendo um momento a qual desagradava ao Senhor. Ali no primeiro capítulo, se você ler com atenção, você vai ver que a única igreja a qual este homem usado por Deus e pelo Espírito Santo, irmãos, a única igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo. Não tinha outra. Éfeso não tinha. A igreja de Roma também não. Mas esta igreja tinha todos os dons. Aí há quem diga, quem possa dizer, se tem todos os dons, está tudo certo.
Porque Deus, se Ele deu todos os dons, é porque está tudo encerrado, está tudo perfeito. Não, meu amado irmão. Eles começaram, irmãos, a fazer algo dentro da igreja, a qual o Espírito Santo revelou para ele. Para o apóstolo Paulo, revelou para ele algo que os irmãos estavam fazendo que desagradava o Espírito Santo. As pessoas, quando chegavam na igreja, pessoas novas convertidas, você vai entender, meu amado irmão, que aquele povo estava fazendo diferença daqueles que estavam lá e daqueles que chegavam. Os que chegavam, irmãos, os que tinham mais dinheiro era dado mais atenção, mas aquele mais necessitado era dado desprezo. E os da casa ninguém respeitava mais, mas ele, através do Espírito Santo, ele tem o conhecimento mesmo não estando lá. A Bíblia vai dizer que ele não estando lá, ele sabia do que se passava lá, pois havia, irmão, um maltrato, uma indiferença para com aqueles que chegavam, aqueles que já estavam lá, sejam ricos ou pobres, ninguém era tratado da mesma forma. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, não sabeis vós, será que vocês não sabem que os vossos corpos são membros, aleluia, são membros de Cristo? Se o corpo é um só, irmãos, o corpo tem vários membros, tem as mãos, tem os pés, e os nossos corpos são membros do corpo de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e fazê-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Eu não posso. O que ele está querendo dizer, irmãos, no mesmo capítulo, é que vocês, antes de estar em Cristo, eram de uma forma. Quando vocês não tinham, aleluias, a salvação, vocês eram de um jeito. Vocês agiam dessa forma que estão agindo quando vocês não tinham a graça, quando vocês não tinham Cristo. Mas agora que Cristo chegou e nasceu dentro de vós, as coisas têm que mudar. As coisas têm que mudar no corpo. Escute, meu amado. Vou pedir ao irmão que está ao meu lado para ler para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23. O Senhor sempre nos chamou para a separação, não só de espírito, mas também no corpo. Não sabeis vós, a mim também? Será que eu não sei que o meu corpo pertence, aleluia, é um membro do corpo de Cristo? A minha separação do meu corpo e do meu espírito deve ser de igual modo, da mesma separação que eu tenho com Deus em espírito, da mesma separação deve estar o meu corpo também, aleluia. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz com ela um corpo? Aquele que está em Cristo, aleluia, aquele que está em Cristo, meu amado irmão, pertence a um corpo, e este corpo não se pode juntar com outro corpo que não está nele. Aí você fala assim, mas irmão, do que você está falando? Às vezes, irmãos, não nos unimos no corpo, mas na mente. Escute. Às vezes não fazemos errado com as mãos, mas fazemos com a mente. Mas Jesus falou o contrário. Jesus disse assim, olha, vós aprendestes que se tomares outra mulher e a levar para a cama, comete adultério. Mas eu vos digo, Jesus, aleluia, ele colocou o patamar muito mais alto. Porém, eu vos digo que se olhar, meu Deus, a separação do corpo, dos olhos,
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 e 23, eu quero lhe dizer, meu amado, que às vezes não fazemos com os olhos, não fazemos com as mãos, mas fazemos com a boca. Às vezes não fazemos com a boca, mas fazemos com as mãos. A separação do corpo, irmãos, se não tiver, não subiremos com ele. Porque ele sempre chamou, aleluia. Ele sempre nos chamou para a santificação. Hebreus 4, aleluia. Hebreus 4 diz assim, ó: tende paz com todos. Alguém pode completar aí? Essa é a parte A, mas tem a parte B. Olha aqui, irmãos, a importância de nós conhecermos a sua palavra. Tende paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele nos chama para sermos irmãos irrepreensíveis de corpo, alma e espírito. Vamos ver? Vamos ver se o que eu estou falando está na palavra. Lê para nós. Versículo 22 e 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Obstei-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma. E o quê? Só um momento. Oh, glórias a Deus. Abstende-vos, Deus está falando, irmãos, hoje nesta noite. Abstende-vos de toda aparência do mal. Sai da aparência do mal e Deus vos santifique, aleluia, na alma, no corpo e no espírito. Agora você me pergunta para quê? Ele explica. Por que que a santificação deve ser do corpo, da alma e do espírito? O homem de Deus explica o porquê. Que a separação não é somente do espírito, meu amado, mas do corpo. O que é que ele diz? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o corpo, alma e espírito sejam perfeitamente. Não vem para cima de mim, irmãos, para me dizer, irmãos, que o corpo não importa. Não, é de corpo, alma, espírito, a santificação é de tudo. Para quê? Para que naquele dia, meu amado, para aquele que estiver vivo, o corpo seja levado também em santificação, e para aquele que já foi, está dormindo, o corpo que espera seja levantado sem falhas, porque desceu em santificação. Ele sempre nos chamou para nós nos separarmos com ele. Agora vamos, irmãos, para nós entendermos mais ainda. Você sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, ela é um rio que a profundidade não se pode medir. Você já leu lá o que o homem de Deus no Antigo Testamento diz, Ezequiel? Que existem águas que dão nos tornozelos. Não é isso que a palavra de Deus diz? Existem águas que dão no tornozelo, ou como diz na palavra, nos atelhos. E existem águas que dão nos joelhos. E existem águas que dão nos lombos. E existem ainda, aleluia, o profeta vai dizer que existem, irmão, 3 medidas, mas tem a última, que existem águas mais profundas. As águas mais profundas só se pode conquistar através da santificação. Não existe, irmãos, autoridade com Deus sem santificação. Não tem. Amém. Não existe autoridade com Deus sem a santificação. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas
Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo, aleluia, aqui ele desmancha, irmãos, este ensino do inimigo que diz que o corpo não importa, que o corpo, irmãos, ele vai para a sepultura e não precisa se preocupar com ele. Não, a palavra diz outra coisa. Ou não sabeis vós, o apóstolo Paulo, irmãos, está tendo, sabe o quê? Uma desavença e um ensinamento com os irmãos de Corinto que estavam em rebelião. No último capítulo, irmãos, da segunda carta, você vai ver o que está acontecendo ali. Os irmãos estavam no início na presença de Deus, com autoridade e poder no Espírito Santo, mas se desviaram. Mas começaram a pensar diferente, começaram a achar que a separação para Deus fosse somente o Espírito. O apóstolo Paulo vem e diz assim, não, o vosso corpo também, aleluia, o vosso corpo também, aleluia, é templo do Espírito Santo. Aí você fala assim, mas irmão, eu já sei disso, é mesmo? Então nós vamos ver os versículos 19, nós vamos ver se nós sabemos, né? Se eu sei. Porque o que eu irei dizer agora, irmãos, começa a querer ressuscitar todo dia na nossa vida. Sabe o que é? É o que diz lá em Romanos capítulo 6. A carne querendo ressuscitar, a vontade da carne, as próprias vontades de coisas erradas querendo ressuscitar todo instante na nossa vida. Por isso que deve ser morto constantemente. Mas vamos saber. Vamos descobrir. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. O Espírito Santo habita em mim, em você. Proveniente de Deus, ou seja, por causa dele. E que não sois, a última frase, que não sois o quê? Lê para mim. De vós mesmos. E que não sois de vós mesmos. Está encerrado. Você não é seu. O corpo, aleluia, o corpo não é teu. O corpo também não é meu. E precisa estar em vínculo com o Espírito para o dia da sua vinda. Versículo 20. Porque fostes comprados, ou glória. Quem foi comprado não se pertence mais. Se eu comprei uma casa tua, não é mais tua, não, é minha. Se eu comprei um carro teu, agora é meu. Da mesma sorte, você e eu fomos comprados. Quem é comprado não se pertence mais. Aleluia, eu me baseio na palavra, irmãos. Eu fico com um texto. Muitos dizem assim, eu penso assim. A minha opinião, irmãos, isso não importa. O que importa é o que a palavra diz, o que a palavra manda, o que a palavra nos chama para fazer. Porque fomos comprados por um bom preço. E que preço, né? Fomos comprados, irmãos, pelo sangue de Jesus, que foi vendido por 30 peças de prata, né? Nós fomos comprados com o seu próprio sangue, aleluia, para que nós vivamos. Romanos capítulo 6. Irmãos, quando você começar a digerir isso aqui, meu amado irmão, que pelo fato de nós sermos comprados, escute, para nós entendermos, irmãos, aonde o Senhor quer que nós chegamos. Porque nós fomos comprados por outro, um preço de sangue. Porque agora nós já não devemos mais ter as nossas próprias vontades. Porque somos de outro agora. E se sou de outro, eu faço a vontade dele. Eu faço a vontade dele. Eu faço o que ele quer. Porque não me pertenço mais. Porque fui comprado por um bom preço. Ou melhor dizendo, do maior preço. Fomos comprados por um bom preço, glorificai, pois.
Aí ele diz assim, irmão, amado irmão, glorificai, pois, já que você foi comprado, o que ele vai dizer? Então, já que fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso espírito. É isso que está escrito aí? Não, no vosso corpo. A Bíblia diz, irmãos, em Atos capítulo 4, que Pedro, escute, a Bíblia diz, irmãos, em Atos capítulo 4, você precisa ler, que Pedro e João praticavam constantemente a santificação. Aí você fala, pra quê, né? Porque quando eles chegam, irmãos, no paralítico, lá no livro de Atos, na Porta Formosa, ele pede dinheiro, né? O que está ali aleijado começa a pedir uma esmola. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro e João olhavam para ele e fitavam os olhos nele. Quando o paralítico olha para eles, aleluia, você já sabe, as palavras de Pedro e de João, nós não temos dinheiro nem prata e nem ouro. Olha o que a santificação gera poder, aleluia, gera autoridade, glórias a Deus, gera poder nas nossas vidas, em tudo que nós fazemos. Amém. Eles dizem assim, nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, aleluia, oh glórias a Deus. O que nós temos, aí você fala assim, o que é que eles tinham? Eles tinham a santificação como justificação para terem poder. Você entendeu? Amém. Eles tinham a santificação para terem justificação de poder nas suas vidas. Porque quando eles falavam, as pessoas eram curadas. Eu estou falando de poder na vida do cristão que faz a diferença aonde ele vai. Pois glorificai a Deus agora no vosso corpo, aleluia, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu tenho uma novidade, meu amado. Nem o teu espírito, nem o teu corpo pertence a ti, pertence a Deus, porque fomos comprados. Quando alguém lhe disser assim, meu amado irmão, que eu tenho as minhas próprias vontades, que eu mando em mim mesmo, não. Cristão não, ele foi comprado. Sendo comprado, já não tem vontade própria. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu quero encerrar, irmãos, dizendo que o segredo, escute, o segredo, na verdade que é segredo para quem não lê, né, irmãos? Mas para quem lê, não é, diácono? Descobre. Atos capítulo 4, o segredo de que estava sobre Pedro e João era a santificação, aleluia. A santificação que os torna justificados para terem poder nas suas palavras. Nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno. E ele se levanta, aleluia. Ele se levanta. E eu tenho algo para te dizer a respeito desse texto. Você sabe como foi a cura dele? Depois que ele é curado, você sabe o que acontece com ele? Com o paralítico na Porta Formosa. Texto do livro de Atos dos Apóstolos, descrito por Lucas. Você sabe o que acontece? Depois, escute,
depois que ele é curado, aleluia, pelo poder de Deus que estava sobre Pedro e João, depois que ele é curado, a Bíblia diz que ele se levanta e não começa a andar devagarinho, não. O texto vai dizer que ele começa a saltear. Nunca tinha andado, aleluia, nunca tinha se colocado sobre os seus pés. Não te deixe ser enganado, meu amado irmão, quando o poder de Deus age na tua vida, você sabe. Quando o poder de Deus chega na tua vida, você reconhece, aleluia. Quando ele é curado, aleluia, das suas pernas, ele começa a saltear, ele começa a glorificar, ele fica alegre, ele não consegue se conter e ele passa agora a crer. Eu já estou com o texto aqui já, se quiser que eu leia. Atos, capítulo 3, versículo 8. Versículo 8, leia para nós. E saltando ele, pôs-se em pé. E saltando ele, pôs-se em pé. Já iremos terminar, irmãos. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Andando e salteando, saltando, melhor dizendo, salteando não, saltando. Saltando e louvando a Deus. Tudo isso, irmãos, porque a santificação estava na vida dos seus servos. Ok, irmãos, se a Bíblia diz que sem a santificação nós não veremos a Deus, então também não veremos o seu poder também. Você pode olhar, irmãos, a vida de qualquer servo de Deus na sua palavra, ou alguém que você conhece. Toda autoridade, irmãos, vem do Senhor, mas para aquele que se separa. Amém, irmãos? Para aquele que se santifica. Assim como diz o texto que nós lemos, abstende-vos, apartai-vos, largue toda aparência do mal e o Deus de paz vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito sejam perfeitamente. Ele cita perfeitamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite e que nós venhamos, irmãos, venhamos voltar, irmãos, a nos limparmos mais. Amém, irmãos? Quem recebe, irmãos, esta palavra, está sujeito a receber a ajuda de Deus. Quem recebe esta palavra está sujeito à ajuda de Deus. Sabe por quê? Porque o que nós temos de receber por causa da nossa separação para com Deus é a nossa vida eterna. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nos escutando toda semana. E dizer para os irmãos que continuem orando por nós. Amém, irmãos? Os irmãos orem por nós. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil porque, irmãos, as tribulações, irmãos, e as perseguições do inimigo geralmente um dia antes de nós estarmos aqui. Na quarta-feira sempre as coisas ficam bem difíceis para mim. Porque, irmãos, o inimigo sabe que você, aleluia, você tem um chamado. Então ele tenta de toda forma, ele tenta interromper para que você saia da graça. Mas o Senhor, aleluia, ele nos mantém nas suas mãos. Eu agradeço aos irmãos e nos veremos na próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. E sábado estaremos, eu não tenho certeza aonde estaremos, se é na casa pastoral. Sábado, nosso culto, eu não tenho certeza. Irmã Sirlene, me diga aí aonde estaremos sábado, no culto no lar, aonde nós estaremos? Me falha a minha memória, alguns irmãos me ajudem aí, aonde nós estaremos? Até no momento é na casa pastoral, né? Até no momento eu creio que é na casa pastoral, na casa do pastor. Os irmãos devem ir, viu, irmãos? Façam esforço. Vou dizer melhor aqui, irmãos. Vou dizer assim como as palavras de quando escutei ainda quando era bem pequeno. Eu estou convocando os irmãos a estarem lá. Amém, irmãos? Eu quero que os irmãos estejam lá. Eu estou convocando os irmãos para que nós venhamos estar ali, para nós recebermos mais, irmãos. Amém? Para nós recebermos mais da graça de Deus. Aí, será na casa pastoral, sábado a partir das 8h30 da noite.
Estaremos orando neste momento, dando graças a Deus pela sua vida e agradecendo a Deus por todas essas coisas, né? Ou não é assim, irmãos, que a palavra diz que em tudo devemos dar graça? Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, meu Pai, pela Tua palavra, a Tua palavra que fala aos nossos corações, Pai, que nos faz chorar, nos faz aquebrantar o coração, Pai querido, para que nós venhamos entender, Pai, para que nós venhamos entender que devemos nos limpar mais no Teu sangue, porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado, Pai querido. Bendito seja o Teu nome, meu Pai, neste culto. E abençoa os meus irmãos em Cristo, abençoa a minha família e os meus irmãos em Cristo, Pai. Abençoa de grandes formas, Pai. Que Tu possas, meu Pai, ajudar os Teus servos, meu Pai, e que o Teu nome, aleluia, que o Teu nome venha a ser glorificado hoje também, meu Pai, e para todos sempre. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz e graça para os irmãos e até quinta-feira. E esperamos também os irmãos no sábado na Casa Pastoral. Paz e graça para todos os irmãos.